Você é um empreendedor digital e optou em não se expor em frente às câmeras. Atua em edições de canal Dark e já está faturando. Parabéns! Você sabe quanto do seu resultado será destinado ao governo com impostos? A tributação no Brasil para quem presta serviços em edição de vídeos ou motion design de canal Dark é um assunto que não pode ser ignorado. Não levar a sério a área tributária do seu negócio digital pode sair muito caro se esperar antes ser acionado pela Receita Federal, mas você pode tomar a iniciativa de se regularizar e estar em conformidade fiscal. Neste vídeo, vamos fazer algumas simulações com valores de faturamentos variados para mostrar quanto te custa regularizar sua monetização e o melhor caminho a seguir para reduzir o seu desembolso com impostos, claro, de forma legal. Sou Neuza Manfrim, contadora de empreendedores e digitais. Te oriento e te ajudo a pagar o menor imposto dentro da legalidade. E neste vídeo vamos mostrar, matematicamente falando, como pagar menos impostos com a sua monetização. Os percentuais sobre seus ganhos variam de 27,5% a 3,05% e tudo depende da sua decisão de como conduzir seu empreendimento online. A intenção aqui é te direcionar, demonstrando os cálculos e fazendo sentido para você. É só deixar um comentário, eu e minha equipe de especialistas te assessoramos e acompanhamos em todo o processo de regularização e na redução de impostos. Então vamos lá, demonstraremos sobre 4 montantes: 10.000, 15.000, 20.000 e 30.000. Se suas monetizações já estão acima, aguarde o seu contato e fazemos um diagnóstico gratuito para você, com uma orientação guiada para o seu momento financeiro atual. Claro, se ficar comigo até o final deste vídeo. Quanto você pagará de imposto com 10.000 de faturamento mensal? Uma observação. Com faturamento de 8.000, já temos um vídeo bem detalhado no canal. Vou deixar o link na descrição abaixo. Vamos percorrer pelos possíveis cenários da nossa tributação como pessoa física, que é muito comum no start da jornada como empreendedor digital, começar pelo CPF. Comentaremos do MEI, o microempreendedor individual, que quando permitido, até um certo momento é uma excelente opção para o ponto de partida, mas bem limitado pelo seu faturamento. No Simples Nacional, que abrange a grande maioria das empresas, e o lucro presumido. Neste vídeo não vamos demonstrar o lucro real por sua menor aplicabilidade. E até o final deste conteúdo ficará muito claro para você o que realmente vale a pena, pessoa física ou pessoa jurídica. Por isso peço a sua atenção e já o seu like. Para a pessoa física, o recolhimento é através do Carnê-Leão Web, que você deve acessar este programa dentro do portal ECAC da Receita Federal, colocar os valores recebidos. Você pode abater as despesas que foram necessárias para gerar a sua renda, e o programa faz os devidos cálculos e já libera a guia para você, que se der saldo a recolher, deve ser pago até o último dia do mês seguinte que teve seus ganhos. Este programa segue a tabela vigente do Imposto de Renda Pessoa Física e coloquei ela aqui na tela. E a Receita Federal disponibiliza um simulador que, mesmo só simulando, dará valores reais, inclusive o mesmo que o programa oficial do Carnê-Leão Web utiliza. Vamos fazer os cálculos por ele e vou deixar também o link deste simulador na descrição abaixo. Esta é a carinha do simulador e vamos lançar nele os 10.000 mensal. Se você não colocar nenhuma despesa, ele te garante uma despesa mínima dedutível de R$ 607,20 e você pagará sobre a base de cálculo de R$ 9.392,80. Tendo mais despesas para abater, a base para calcular seu imposto será menor. E seu imposto a pagar será de R$ 1.674,29. Por quê? Ele te demonstra. Com esta renda você percorre por toda a tabela do IR e chega na faixa máxima de 27,5% e terá uma alíquota efetiva de 16,74%, porque ele respeita as reduções das faixas anteriores da tabela. Então, mesmo estando na faixa de 27,5%, sua alíquota efetiva poderá ser um pouco menor e, como autônomo, será um contribuinte individual e deve recolher o INSS, que é uma contribuição previdenciária obrigatória, que nesse enquadramento de autônomo será de 20% da renda que você colocar no Carnê-Leão Web. Fique atento sobre isso.
Não pode informar uma renda num portal e outra em outro portal, porque ambos vão para a mesma base do governo. E este imposto previdenciário tem um teto, que atualmente é R$ 8.157,41. 20% sobre este valor gera uma contribuição máxima de R$ 1.631,48. Como o MEI, como comentei, tem um limite de faturamento anual, atualmente 81 mil. Isso dá uma média de 6.750 mês. É importante lembrar que se sua empresa foi aberta durante o ano, esse limite é proporcional aos meses de atividade. 81 mil é para os 12 meses do ano. A tributação é fixa e baixa em comparação ao pago por todos os demais regimes tributários. Hoje, o valor da guia das MEI varia de R$ 76,90 a R$ 81,90. Mas como falamos, seu limite médio mensal é de 6.750, então não se encaixa ao faturamento mensal de 10 mil, que é o nosso tópico. E com isso, nem precisamos falar se a atividade é permitida ou não ao regime do MEI, porque mesmo sendo, já ultrapassou o limite permitido. O próximo é o Simples Nacional. Enquanto falo dos percentuais e valores, já vou deixar o quadro resumo na tela. Faturamento 10 mil estará na primeira faixa, que vai até 15K, e terá imposto de 6%. Então, 6% sobre 10 mil, R$ 600. Para o empresário digital do enquadramento jurídico Simples Nacional, a contribuição previdenciária será de 11%. Diretamente já temos uma vantagem de 9% a menos que se contribuir pelo CPF. E estamos usando uma estratégia fiscal totalmente dentro da lei chamada Fator R. Por isso, iniciamos utilizando 6%, do contrário, seria 15,5%. Quando falamos de atividades regulamentadas, cunho científico ou intelectual, é o anexo 5 que devemos usar para calcular. Mas somos uma contabilidade especializada e já te oferecemos a opção que resulta em menor imposto. No lucro presumido com faturamento de 10 mil, que neste regime não tem faixas, mas paga-se sobre os impostos de forma individualizada, que chegará a 16,33%, 11,33% de impostos federais, mais o ISS, que varia de 2% a 5%, dependendo o município que servirá de sede da sua empresa. E a contribuição previdenciária será 11% do sócio mais 20%, totalizando 31%, porque aqui no lucro presumido acrescenta a CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Esperei chegar neste momento para explicar como o empresário, atuando efetivamente na empresa, pode definir sua retirada de salário, prolabore do sócio, e o mínimo permitido é o salário mínimo vigente. Como usei aqui, e aplicando os 11%, temos o valor R$ 166,98. Com esta retirada relativamente baixa, utilizamos a distribuição de lucros para complementar como parte da retirada da empresa para a conta do sócio, e esta transferência com saldo positivo em caixa é isenta de impostos. Sim, haverá uma taxação em 10%, mas nestes valores utilizados no vídeo, mantenha a isenção. No Simples Nacional tem uma linha a mais, porque se seus rendimentos tiver origem fora do país, receber de empresas ou plataformas estrangeiras, usufruirá de uma tributação diferenciada e beneficiada, e terá redução de alguns impostos e pagará 3,05%. E aqui concluímos os cálculos sobre 10K. Agora, os cálculos sobre 15 mil de faturamento mês. No seu CPF, usamos novamente o simulador e seu imposto a pagar será de R$ 3.049,29. Percorreu por toda a tabela do IR e chega à faixa máxima de 27,5% e terá uma alíquota efetiva de 20,32%, respeitando as reduções das faixas anteriores. Como vimos na simulação anterior, presta atenção em mim e no quadro resumo da tela. Para o faturamento de 15K, mantenha a faixa do Simples Nacional, então já vamos ao quadro resumo. No CPF 4.680,77, Simples Nacional 1.066,98, Simples Nacional com rendimentos do exterior 624,48, lucro presumido
2.920,08. Também utilizamos a distribuição de lucros e evidenciamos a tributação diferenciada de exportação de serviços como estratégias legais para reduzir para você o desembolso com impostos e concluímos os cálculos de 15K. Começamos agora os cálculos e comparativos sobre 20 mil de faturamento mensal. Estamos falando do seu CPF. Voltamos ao simulador e seu imposto será R$ 4.424,29. Também percorremos por toda a tabela do IR e chegamos à faixa máxima de 27,5% e terá uma alíquota efetiva de 22,12%. Para o faturamento de 20K, aumenta a faixa do Simples Nacional e os novos percentuais serão 7,30% e não 6%, e 3,71% e não mais 3,05%. E vamos ao quadro resumo. CPF 6.055,77, Simples Nacional 1.626,98, Simples Nacional com rendimentos do exterior 908,98, lucro presumido 3.736,58. Também se beneficiando da isenção da distribuição de lucros e da tributação diferenciada de exportação de serviços. E chegamos aos cálculos comparativos de 30 mil mensal. Olha só o custo pelo seu CPF. Voltamos ao simulador e seu imposto será R$ 7.174,29. Percorreu por toda a tabela do IR e chega à faixa máxima de 27,5% e terá alíquota efetiva de 23,91%. Para o faturamento de 30K, ficamos no limite, mas na mesma faixa do Simples Nacional, que é até 360 mil acumulado dos últimos 12 meses, e mantemos os percentuais 7,30% e 3,71%. E vamos ao quadro resumo. CPF 8.805,77, Simples Nacional 2.356,98, Simples Nacional com rendimentos do exterior 1.279,98, lucro presumido 5.369,58. Aqui ainda teremos que acrescentar um adicional na alíquota do lucro presumido. Mantemos a isenção da distribuição de lucro sobre a retirada do sócio e usufruindo ainda da tributação diferenciada da exportação de serviços. E assim, concluímos as simulações sobre alguns possíveis faturamentos. Após tantos cálculos e números, a tributação no CPF é absurdamente mais cara. O melhor cenário tributário é o Simples Nacional e melhor ainda se o seu faturamento for de empresas ou plataformas estrangeiras. Te provei, matematicamente falando e demonstrando, que se você ainda está recebendo tudo por sua conta pessoal, movimentando pelo seu CPF ou de forma equivocada, mantendo um MEI, mesmo não se enquadrando mais neste formato simplificado, após este vídeo, seus conceitos foram confrontados e me mantenho à sua disposição para aquele diagnóstico gratuito. É só deixar um comentário e agendamos. Tenho certeza que essas dicas foram úteis para você. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Fazendo isso, você nos apoia e não perde nenhuma dica relevante sobre redução de impostos no universo digital. E encaminhe este conteúdo para pessoas que você conhece, que já empreende ou está pensando em viver da internet. Um grande abraço, sucesso para seus negócios e até o nosso próximo encontro.